Vocês sabiam que o romance policial é um dos gêneros literários mais lidos no mundo? Pois é, com enredos que envolvem assassinato, suspense, mistério e investigações, esse tipo de livro também é um queridinho no nosso país, aqui no Brasil. Muito embora o Brasil não tenha tradição no romance policial, alguns de nossos escritores se destacaram e vêm se destacando ao longo dos anos nesse tipo de enredo. E um dos maiores expoentes desse gênero literário em nosso país, sem dúvidas, é ele, o escritor maldito Rubem Fonseca, autor do livro Agosto, que será tema do repertório desse mês. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. José Rubem Fonseca era contista, romancista, ensaísta, roteirista e, além de escritor, era formado em Direito e exerceu diversos cargos na Polícia do Rio de Janeiro, inclusive o de comissário de polícia. Em 2003 foi laureado com o Prêmio Camões, maior premiação da língua portuguesa, e em abril de 2020, infelizmente, ele faleceu, nos legando sua vasta obra. Mas por que razão ele era chamado de o escritor maldito? Esse termo, em realidade, é muito utilizado pela mídia para rotular escritores que são ou incompreendidos em seu tempo ou que tiveram obras suas censuradas. Rubem Fonseca ganha esse epiteto em razão da censura. Em 1975, em plena ditadura militar, seu livro de contos Feliz Ano Novo foi proibido de circular por uma ordem direta do ministro da Justiça. A razão para isso? Seu livro foi considerado como um atentado à moral e os bons costumes. Isso mesmo, vocês não me ouviram mal. Rubem Fonseca não foi censurado em razão de questões políticas, mas sim morais. Isso porque grande parte de seus livros são recheados de violência, muito sexo, linguagem chula e sim, muito, mas muito humor negro. Outro ponto marcante é que seus enredos são recheados de personagens marginalizados socialmente, prostitutas, cafetões, criminosos, policiais corruptos. O livro Agosto não é muito diferente dessa linha. Ele se passa em agosto de 1954, em meio à turbulenta crise política que atinge o governo de Getúlio Vargas e que culmina com seu suicídio. Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda, político e jornalista opositor a Getúlio Vargas, sofre um atentado em frente à sua residência na Rua Toneleiros. Neste episódio, Lacerda é apenas ferido, porém, Major Vaz, membro da aeronáutica que o acompanhava, acaba sendo morto. A oposição começa então uma campanha para tentar implicar Getúlio Vargas como o responsável por esse crime. A situação política piora quando as investigações apontam que Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal de Getúlio, teria sido o mandante do atentado. Gregório Fortunato é preso, a crise política se agrava e Getúlio perde não somente sua popularidade, como também o seu apoio político, inclusive das Forças Armadas. Desacreditado, o presidente Getúlio Vargas decide sair da vida para entrar para a história, tirando a própria vida em seu quarto, lá no Palácio do Catete. Paralelamente a tudo isso, nós temos uma outra história que vai se desenrolando em meio a esses eventos políticos de agosto. É o assassinato de um milionário cuja investigação é colocada sob a responsabilidade dele, do comissário Matos. E o Matos é uma figura, honesto em meio a uma delegacia completamente comprada pelos bicheiros. Ele sofre de uma terrível úlcera que o tortura diariamente. E como se não bastasse tudo isso, duas mulheres disputam o seu amor, causando uma verdadeira tempestade em sua vida. As únicas pistas que Matos tem sobre o crime que ele está investigando é um anel de ouro e pelos no sabonete do banheiro do apartamento em que o defunto foi encontrado. O problema é que, em meio às suas investigações, Gregório Fortunato, o mesmo do atentado na Rua Toneleiros, torna-se o seu principal suspeito. E aí, pessoal, vocês estão curtindo o episódio do repertório desse mês? Eu espero que sim. Caso esteja nos escutando via podcast, por favor, compartilhe aí nas redes sociais e indique a seus amigos.
Caso estejam nos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida e um comentário. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. Bem, sobre a história de Getúlio Vargas, todos sabemos como termina, portanto, não há como falar de spoiler. Já a história de Matos, nós não vamos contar, mas como é tradição nesse canal, vamos compartilhar com vocês alguns pontos interessantes nessa leitura. Acredito que vocês já perceberam que Agosto é um romance policial, porém histórico, e narrado totalmente em terceira pessoa com um enfoque no comissário Matos. E as figuras históricas envolvidas naquela crise política de agosto de 1954, elas não são meras citações em meio ao livro, elas são personagens. Essas figuras históricas têm pensamento próprio, voz própria, atitudes narradas, como um romance comum, e através do olhar de Matos, o leitor consegue ter uma visão mais imparcial sobre toda aquela crise política que culminou com o suicídio de Getúlio. Outro ponto fundamental: a linguagem do livro é muito acessível, muito próxima ao que falamos no nosso cotidiano, portanto não tem rebuscamento na escrita do Rubem Fonseca, é muito fácil entender. Uma curiosidade sobre Agosto: em 1993, a Rede Globo produziu uma minissérie com base no livro em 16 capítulos, contando com um elenco de peso tais como Vera Fischer, Paulo Betti, Lima Duarte, entre outros. Atualmente a minissérie está no Globoplay. Então é isso, pessoal, eu agradeço muito a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!